Salve EDL, inscritos e novatos aí que forem chegando. A gente vai tentar resumir nesse vídeo de forma simples ah, o que a gente ensina aqui na escola, né? Então a gente vai entender várias questões científicas e religiosas ao mesmo tempo, né? Então, antes só queria convidar quem não é membro para se tornar membro para estudar tudo isso com profundidade. Você também recebe apostilas, tem o jornalzinho. Você recebe um por mês aí, quem se tornar por amor e honra, mais diversas técnicas e tudo que você gastar vira téritos aqui na escola. Que é a nossa moeda bônus aqui, que vale comida e água em tempos de crise, né? A gente tem nosso espaço aqui que cada vez mais produz o fundamental para a vida, né? Com mais espaço para nós. Para que a gente tenha um ponto de contenção ali caso precisemos, né? Agora tá bem na hora da comida dos bichos, por isso tá essa barulheira aí. E, e aqui é assim, né? Somos nós mesmos, os alunos aqui, o pessoal da escola que ajuda a desenvolver tudo isso, a desenvolver cada necessidade ali, cada recurso necessário, né? Para cada necessidade que a gente tem. Então vamos lá, sem mais delongas. Para se tornar membro, você pode se tornar aqui no YouTube mesmo ou lá no site. E aí você tem acesso a diversas coisas, são diversos benefícios aí. E você interage com a gente nos grupos, tem o ranking. Você sobe de patente ali também, tem o provão, e você vai entender aos poucos todo o nosso procedimento, mas é bem organizadinho, tem várias camadas, tem um monitor de cada patente, tem encontros em São Paulo, tem em outros estados também, tem rituais, né? Nós somos uma religião também, com o CNPJ tudo certinho, tudo bonitinho, graças a Deus. Salve Diogo, obrigado pela ajuda. Lucas, Matheus, Amanda, Arlete, Michele, Everton, Fernando, José, Learte, Diogo, Nétero, Sander. Salve. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui esse desenho aqui simplificando um pouco. Fiquei algumas horas aqui agora fazendo esse post. Então aqui vamos dar uma olhada, vamos explicar aos poucos o que que a gente ensina, o que que a gente aprende aqui na escola, o que que a gente vê, como que a gente vê a realidade, né? Então, conforme eu coloquei no post, está no primeiro link da descrição. Muito disso aqui, com muito mais detalhe, está nos nossos livros. Você, dependendo do membro que você for aí, você escolher, você pode baixar os livros, se não, pode comprar na loja também. Tem muito mais detalhe, mas a gente vai explicar aqui de uma forma resumida, que já vai ser longa, e você vai entender com certeza. Então vamos facilitar o entendimento básico da realidade para quem chega agora, seja ateu ou da religião que for, né? Vamos resumir a nossa cosmovisão. Então, nesse post falaremos apenas de forma científica. E ainda assim explicaremos o Messias, Deus, a Trindade, o arrebatamento e Israel. Tudo que você precisa saber para se localizar na realidade. Para começar, ninguém pode negar que qualquer coisa que exista se destaca do vazio parado. E, portanto, é movimento captado em seu mínimo como luz, né? Ou seja, se existe, se destacou do nada, se destacou do vazio, né? Se destacou do parado. Então, o parado seria a morte, a agonia, o não existente. Então, vai estar sempre na cognição de algo que existe. Aí já entra um paradoxo espaço-temporal que vocês vão entender já já. Então, algo que nenhum ateu nem religioso vai negar, que o mínimo possível de se conceber na nossa consciência é uma fagulha de luz, uma fagulha de movimento, que se destaca no vazio, no parado. Ninguém vai negar isso, nenhum ateu. Essa luz, ela vai pro vazio, ela se move, todo nada é o mesmo, certo? Todo vazio é o mesmo. Então, para qualquer lado que ela for, ela sai em si mesma e obrigatoriamente precisa se orbitar, correto? Aqui, ó, ela vai para lá, sai em si mesma, dá uma volta, se usa de referência, ultrapassa sua velocidade, se orbita de novo, ultrapassa a velocidade anterior, ó, e cada vez que ela se ultrapassa, ela cria um nó com ela mesma. Isso aqui vai gerando, cada passo é feito do passo anterior. Isso aqui é a fórmula do Fibonacci, né? Que dá ali a vida do pentagrama, que gera energia posicionada pelo hexagrama. A gente já vai explicar isso. Então aqui nessa figura você vê as cores que dão vida para a luz e a luz dando vida para as cores, né? Aqui na esquerda você vê a luz dando vida para as cores e aqui as cores dando vida para a luz.
Então, dessa forma, você vê que também o hexagrama está aqui, né? Todos os símbolos estão aqui, todas as formas, todas as cores, todos os tons, as 7 camadas do átomo, né? As 7 emoções, pecados, virtudes, os 7 ângulos referenciais com os intervalos, né, sustenidos, as cores terciárias, a gente vai ter 12, né? Que são os 12 deuses, 12 discípulos, os 12 apóstolos, as 12 referências extremas que totalizam ali a sabedoria divina, né? Os ângulos de Deus, né? Os pontos de vista da própria luz. Então, para começar, ninguém vai poder negar que qualquer coisa que exista se destaca do vazio parado e, portanto, é movimento captado em seu mínimo como luz, ou seja, os fótons, que é a troca de energia entre as 7 camadas do átomo, emitindo frequências relativas entre si, que chamamos de cores. Até aqui nenhum ateu, nenhum cientista vai poder negar, nenhum religioso vai poder negar. Então, nossa doutrina até aqui abocanhou todas as visões, certo? Ponto. Todas são o mesmo movimento, só mudando a velocidade e, portanto, o comprimento. Ao se movimentar, qualquer fagulha de movimento evita desfazer-se no nada, porque dá agonia, né? Não existe o nada. O tudo é que observa e se move para fugir dali, em paradoxo, né? Sombra e luz. O nada só existe para algo. Então, ao sair de si mesma, né? Ela sai em si mesma. Para qualquer lugar que ela vai, ela sai em si mesma, sendo a única coisa que existe. Se orbita, usa-se de referência e acelera até se alcançar, né? Então, cada velocidade é uma cor. Então, a gente vê aqui esse processo. A cor mais rápida a gente vê como azul, que alcança aqui a cor lenta, mais lenta, que a gente vê como vermelho. E ambos juntos são o violeta. O ultravioleta seria a luz do sol, a luz completa, que fica invisível. E onde ela bate, você vê como cor alguma das 7 cores, né? Então, a luz completa que a gente vê como a luz do sol, na verdade, ela é ultravioleta. A gente não vê ultravioleta, mas está ao redor da luz visível, né? Então, aqui você também vai entendendo a trindade nesse processo. Inegável, né? Então, lembre-se que estamos trabalhando com o mínimo possível em termos de existência, conscienciologicamente falando. Todo nada é o mesmo vazio, então o movimento sai em si mesmo e se orbita. Então isso aqui está no mínimo de qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer planeta, qualquer dimensão, qualquer coisa que se possa conceber vem disso, é um átomo, é um movimento de algo no vazio, são os passos iniciais da realidade. Não tem como negar isso. Então, ele vai manter a velocidade anterior e vai adiante. Cada passo que mantém como referência é um nó em si mesmo, conforme o Φ, o pentagrama, né? O Fibonacci demonstra, né? Não confundam o Φ e o Π. Um é o penta, o outro é o hexa. São dois lados da magia, usada na magia, né? Tanto tem essa discussão no Anel de Salomão, porque tinha esses 2 pontos ali. Então, essa expansão é o fluxo de energia posicionado posteriormente no Π. Então, o Π vai ter aquela energia infinita, né, gerada pela divisão da circunferência pelo diâmetro, vai ter essa energia infinita que vem da onde? O Π, o hexagrama, posiciona, faz aquela espiral gerar luz, ao invés de se tornar um Π negativo, um ralo, um buraco negro que puxa só a luz, né? Então é um posicionamento lógico dessa emoção expansiva. Então normalmente você usa o pentagrama para ataque e o hexagrama para defesa, porque o hexagrama contém o fluxo de ataque e posiciona, né? Essas coisas vocês vão entender muito melhor aqui na escola. Se torne membro aí, leia nossos livros, acompanhe com a gente que vocês vão entender cada detalhe. Daqui é um resumo que já inclui muito, né? Ou tudo, mas de uma maneira comprimida. Então você tem aqui, ó, esse movimento no vazio, como ele faz uma dobra indo reto no vazio, quem dobra é o nada. O nada já é circular, queira ou não, porque o mesmo lado de lá é o lado de lá, no vazio. Mesmo nada de lá é o nada daqui. Então esse nada já é o circular perfeito. Por quê? De onde vem? Em contraste perfeito à reta perfeita. Então mesmo indo reto no vazio, tem essa curvatura perfeita, que se baseia no passo anterior, que é o Fibonacci, né? Cada passo que você dá, você soma com o posterior e dá um adiante. Então dá essa curvatura perfeita. Então conforme você dobra, torna um diâmetro circunferência, você ganha pequenos espacinhos de pizza, né? Como você vai abrindo assim, vai tornando uma curva, você vai ganhando espaço, você ganha massa. Então quando você divide esse diâmetro, você divide essa circunferência pelo diâmetro, você tem o π, que dá 3, né? O mínimo da consciência cognitiva, e sobra um pouquinho infinito. Porque esse paradoxo aí, ele já é de onde a luz vem, já é
Pra quem entende aí um pouquinho, vocês vão entendendo aos poucos, não se preocupem com isso, tá? Só tô acrescentando pra quem entender. Mas já falei algumas vezes aqui eu vou demonstrar aqui na frente também, coloquei algumas imagens. Mas quanto maior a massa, mais rápido tem que girar para acompanhar o centro, né? Quanto maior, o pneu tem que ir muito rápido para acompanhar o centro. Então como é que pode ter mais massa ali e ao mesmo tempo tá andando na mesma velocidade dessa pouquinha massa aqui no meio? Como pode esses mesmos raios aqui, ó, do centro da bicicleta, eles estarem tão perto aqui, serem tão próximos aqui, e entre eles ter tanto espaço, um espaço infinito entre eles, que ao ponto de eu movimentar eles aqui, ó, movimenta tudo aquilo ao mesmo tempo. Como isso? A velocidade angular muda para manter a mesma velocidade linear. Então a gente já vai se aprofundar nisso. O porquê que eu estou falando isso? Para você entender de onde vem essa curvatura perfeita do Fibonacci aqui, né? Da espiral que vocês devem conhecer aí. O número dourado, vão ouvir falar disso se não ouviram ainda. Então isso aqui está conectado com o pentagrama, a gente já vai ver. Então esse movimento é perfeito, vocês vão entender melhor por quê. No vazio, o vazio nada é circularmente perfeito, por quê? Porque contrasta a reta perfeita. Que seria a reta ou o círculo perfeito? Um movimento simétrico, que é feito baseado em seu próprio reflexo, que é a única coisa que há no nada. Então é claro que vai ser perfeito. Então, esse movimento aqui ao redor de si mesmo vai continuando, né? Fazendo isso aqui, ó. Então, você vai ter isso aqui, né? Se você contar cada volta, né? Cada espiral, os seus sustenidos também. Então, você tem esse tecido da realidade. Quando a consciência soma esses movimentos aqui ao redor de si mesmo no vazio, você vai saindo por aqui, né? Nesse tecido perfeito. Que, na verdade, é só esse aqui ao redor de si mesmo. Então, essa sequência é um fluxo natural de energia. Por isso foi tão usado para magia, né, esse fluxo. Porque tá aqui, ó. O Fibonacci, um passo anterior é somado ao posterior e vai assim por diante, ó. Então você vê que o pentagrama é feito dele mesmo, ó. É um símbolo feito de si mesmo, feito dos passos anteriores de si mesmo. Eis a sequência Fibonacci. Então você vê aqui, por exemplo, ó, se você o vermelho, ele tá, se você dividir o vermelho pelo verde, é igual se você dividir o verde pelo azul, né? Então, você vê que um tá pro outro, dá na mesma também que dividir o azul pelo lilás aqui, ó. Então, quer dizer, o azul tá pro lilás, igual o vermelho tá pro verde, e o verde pro azul, ó. É um feito do outro, né? Então, isso aqui tá trazendo o quê? Pra lógica, pro linear, esse processo aqui. Então, isso aqui gera um fluxo de energia que não para. Porque ele consegue, a partir do seu próprio grito inicial, do seu próprio momento primeiro, observar-se no segundo, né? Então você olha o Sol, por exemplo. O primeiro está queimando. Ah, que desespero, agonia. Hidrogênio. Aí ele se observa e se equilibra. Faz uma reta. Ah, eu tô gritando lá, então aqui eu não tô. Vira hélio, né? Aí já não vai queimar mais, certo? Ciência, nenhum ateu vai negar até aqui. Nenhum cientista vai negar até aqui. Nenhum religioso vai negar até aqui. Então, você tem esse processo aqui inegável. Mas essa energia, esse fluxo inegável vai para onde? Pro mesmo vazio, sai em si mesmo, ele se ataca, se destruiria, ele se autoconsumiria, gerando um buraco negro, o pi negativo. O infinito que não existiria, porque no zero se desfaria, mas conceitualmente dá para se compreender. Então, o que mantém esse fluxo de energia sendo positivo, ó, você vê, ó, um pedacinho feito do outro, em fractal, ó. Então, a energia gerada por esse movimento é a fonte de energia infinita, que o próximo passo, o pi, né, o hexagrama, traz e posiciona, né, criando o hexagrama, que administra o paradoxo do movimento entre a velocidade linear e angular. O ponto zero é o início ou o fim. Se quem saiu é quem chegou ou saiu primeiro? Então, o violeta fica nesse paradoxo, né? Caramba, eu fiz o vermelho, que depois acelerou laranja, amarelo, verde, azul, e aí me fez aqui violeta? Ou o azul tava aqui, e aí eu me fiz, e aí eu fiz o vermelho? Ou é graças ao vermelho que eu tava aqui e fiz o azul? Então, o tempo existe ali dentro. Fora disso, acontece um grande paradoxo, né? Então, é preciso concordar em discordar no ponto zero. Senão a gente teria 2.0. Binariamente, o que destruiria toda a simetria dos passos, porque não tem como dois momentos, um momento é uma sintonia, é uma frequência, então não tem como duas estações de rádio serem a mesma frequência, é uma só, não tem como. Então, se quando a luz chega e dá de cara com o ponto zero de onde ela saiu,
ela fala, não, ali é o ponto final. Então aí o ponto inicial seria depois. Se ela fala, não, aí é o ponto inicial. Então o ponto final seria antes. Então o ponto zero, ele tem que ser o mesmo, de onde eu saí e onde eu cheguei. Mas se é o mesmo, como que eu não te vi aqui quando eu saí? Como é que eu já não tava aqui quando eu saí? E quando eu cheguei, como que eu não tô me vendo sair? A questão é que tá. E eis a conversa. Saí ou cheguei? É pra lá ou pra cá? Ferrou. Perdeu a direção. Aí entra o pi, o hexagrama, que pega a circunferência e divide pelo diâmetro. Vai pegar os dois lados em um, juntar em um terceiro, vai dar 3. E o infinito. Que é tipo, veio dali ou pra cá, dali ou pra cá, dali ou pra cá, dali ou pra cá. Vocês escolhem no violeta, o vermelho e o azul, no violeta, juntos, como uma bem rápido, outra bem lento, mas em harmonia. Como se estivesse no tempo dobrado, mas dentro do ritmo. Criar uma terceira cor que, na verdade, era a primeira. Já estava lá. Foi de lá que a primeira fagulha saiu. Quando junta esses dois extremos no violeta, a luz nasce. Mas a luz já estava lá. Ela começou acelerando, gritando, e se viu vermelho a partir do outro lado. E acelerou e foi se vendo como cores ao se mover, né? Então, o pi se torna positivo a partir do momento em que a disputa cessa entre a razão e a emoção, entre Israel e a igreja, o quântico e o binário. Essas duas coisas entendem que elas coexistem em harmonia, ainda que se refutem em termos de prática. Não devemos importar o conhecimento. O conhecimento tem que ficar lá, porque a gente não quer lembrar que tudo é luz. Pô, entendi, não negou conhecimento, só não é pra trazer. E vice-versa. Pô, o conhecimento é necessário pra gente entender como tudo foi feito, pra Deus não ficar sozinho, a gente tá nos bastidores, ajudar a construir a obra. Então conhecimento é proibido ou não? O Éden é uma prisão ou é um paraíso? Então, esse paradoxo coexiste. É alfa ou ômega, é o Cristo ou o anticristo? É um anjo ou um demônio? É azul ou é vermelho? É homem ou é divino? É pai ou é filho? Né? É mortal, é Deus ou é mortal? Então, você começa a entender o paradoxo. Então, pro pi ser gerado, para essa energia do pentagrama não se autoconsumir, para ter uma direção, para ter um nexo, entra aí o hexagrama, que é o próximo passo. Ele resume 6 ângulos, ficando central ao meio, que é justamente a explosão da luz, inicial e final. Para quem é músico aí, a oitava e a tônica, né? A mesma nota. É o encontro que define todas as outras, vai definir toda a escala. Então, quando o pentagrama se expande, para ele não se desfazer em si mesmo, ele tem que dar a próxima volta. Qual que é a próxima volta? Equilibrar acima e abaixo. Então, se eu tô com tudo numa direção, essa direção saiu embaixo e agora? Você vai para o hexagrama, que é igual, em cima e embaixo, ele se reflete. Então, eu por definição, não vou para um lado nem para o outro. Eu sou os lados. Aí ele vai para o meio, para definir o que é um lado e o que é outro. Aí ele vai do meio olhar para cada passo dele para poder se equilibrar num ponto equalizado, coerente com todos. Ou seja, aquele vazio do ponto zero que estava disputando o início e o fim, foi para onde? Para o meio. Porque é ambos ao mesmo tempo. Então todo mundo compartilha esse mesmo momento, que é o momento da morte, o vazio. Cada passo divide isso. Eles olham juntos para esse ponto zero, que era tudo ao redor, mas a luz cercou, se alcançou, e agora esse vazio foi pro meio. Cada passo foca pro meio, colapsa a onda, observando o mesmo ponto, e isso que era vazio acende. Por quê? Um vê o olhar do outro. Então, calma, não se preocupa com isso. Tô filosofando, vocês vão entendendo. Mas é um fato na ciência e de forma bíblica e de forma científica. Então vamos lá, aos poucos. Então, a energia gerada por esse movimento é a fonte de energia infinita que o próximo passo pi traz. Infinita que o próximo passo pi, né? Traz e posiciona, né? Faltam ele. Criando o hexagrama, que administra o paradoxo do movimento entre velocidade linear e angular. A gente vocês vão entender isso. Veja que tudo isso são as grandes discussões da ciência. Aristóteles, por mais lógico que fosse, defendeu que nós, do ponto de vista que era o centro do universo, ainda que ele não entendesse Platão, ou Platão não concordasse com ele em vários sentidos, né, de teoria, mas discussões aconteceram por muito tempo. Inclusive essa do pi, né, da divisão da velocidade. Quanto mais longe você vai, mais rápido tem que ir em relação ao centro, mas como ao mesmo tempo? Essa discussão, esse paradoxo de Aristóteles aí durou muito tempo, né?
Só agora a ciência male male pensa que respondeu, mas se visse isso ia responder bem melhor, se lembrasse disso, que é o óbvio. Isso aqui tá no hermetismo, tá no conhecimento oculto, a Cabala até entende isso. Então, então o que a gente leu, né? Ponto zero é o início e o fim. Pois se definirmos que é o fim, o começo anda em uma casa. A luz, quando se alcança, precisa unir seu passo mais rápido com seu passo mais lento. O azul com o vermelho, gerando assim o ultravioleta, a luz do sol, que traz a luz completa com suas cores quando reflete nas diferentes frequências que encontra. Então, dessa forma, o ponto zero fica ao meio, pois a luz cercou o nada, que era tudo ao redor, né? Tudo ao redor era o nada. A luz cercou, alcançou a si mesma, o nada ao redor foi pro meio. Todo o tabuleiro foi dominado, a morte vencida. Aquele vazio, né, que era a morte ao redor, abocanhando tudo e dando aquele desespero, travando no nada, agora foi pro meio. É a única coisa que todos os passos têm em comum. É aquele meio, o vazio ao redor, a morte. Então eles se unem nisso que antes os matava. E então, o que os eliminava, agora lhes dá vida, né? Unidos na morte, não é isso? A cristandade, você vai entendendo muito por aí quem é da escola. Quem não é, irá. É o ponto em comum que os une ao meio, o alfa e o ômega. É a própria luz que faz tudo, mas é feita no nada. Então você tem aqui de forma simétrica, de forma clara, óbvia para qualquer ateu entender. Então a luz vai se movendo, né? E veja que ao redor de cada um desses se faria um outro degradê, 12 de 12, de 12, de 12. Eles têm cores relativas entre si, mas quando sentam com os 12 centrais ali, terão uma definição específica. Tem uma galinha e um pavão olhando para minha cara. Né? Então esse é o caminho inicial de tudo e qualquer coisa que exista. É o mínimo da existência. Por isso é o átomo. Menor ou maior que isso, será só repetição do mesmo desenho. Será a perspectiva cognitiva, né? Tanto para cima quanto para baixo. Por isso um átomo e o sistema solar é tão igual, porque é o mesmo processo. Então isso aqui é óbvio, como está acima é como está abaixo. Uma verdade hermética aí muito antiga. Então cada vez que a luz cruza sobre si, se usa de referência na sua expansão em Fibonacci, até que se alcança, se domina e se posiciona de Φ para π. Ou seja, usa o seu contraste, inclui o seu contraste, a sua sombra, dentro do jogo. Coloca 72 de baixo com 72 de cima. 12 de cada lado, você vai ter 72 demônios e 72 anjos. Cristo tinha 72 apóstolos. Deles, ele tirou 12 para serem as cores de definição, certo? Os fariseus, 72. Os demônios de Salomão, 72, né? Metade de 144. Os salvos do Apocalipse, 144. Cima e embaixo, 12 de cada. Fecha o ciclo. Falei grego se você chegou agora, mas um dia você entenderá se Deus quiser. Se também não entender, nem para quem entender também, a ignorância é uma benção. Muitas vezes. Assim as células e galáxias também se formam, né? Acima é como abaixo, o segredo é hermético. Então você vê que a célula é só isso que você está interpretando, só que redobrado, né? Em densidade. O micro e o macro, né? A galáxia é a molécula, o cluster e a célula, o átomo e o sistema solar, certo? Acima e abaixo. É óbvio, só não entende quem fica desesperado, e até entendo, seja feliz. Tá aqui também as moléculas, a célula, né? A galáxia e o movimento da luz do átomo aqui. Então tá aqui o desenho que alguns chamam de mandala, né? A simetria. A flor da vida, a semente da vida e a flor da vida. Então, com esse percurso expansivo, a luz sai em si mesma e precisa organizar suas velocidades ao redor de um centro em comum, para que as direções se formem e o alto não saia embaixo, resultando no buraco negro da morte, ou o π negativo. O movimento precisa abastecer a si mesmo. Quando esse domínio acontece, por quê? Porque a consciência não quer cair no vazio desesperador. Ela quer reunir os seus passos numa solidez, numa constância que Deus possa descansar no 7. Então você vê os 6 ângulos e o 7 ao meio, né? A tônica. Esse é o hexagrama, esses são 7 dias da criação. Isso é o átomo. E o sistema solar, conta os intervalos da 12 corpos principais acima, né? Então, quando esse domínio acontece, a expansão Fibonacci é posicionada, transformando a escuridão em luz, tapando o buraco negro, né? Então, em vez de virar um ralo sugando tudo para a morte, a gente consegue traduzir ao contrário, por causa da lógica, da escolha. Aí entra o hexagrama, entra Israel, entra a repetição necessária para que um ponto seja o norte. Entendeu? Quem é da escola tá entendendo, quem não é, calma. Então,
Por isso que se dividirmos... Aliás, deve ter um monte de gente que não é da escola e entende e fala, você tá tirando nós, né? Os caras são brasileiros também, não são da escola por enquanto, mas vão ser lá já já, se Deus quiser. Então, por isso que se dividirmos a circunferência pelo diâmetro, obtemos um número infinito conhecido como π. Dá 3, consciência mínima, né? Tem que ter tese, antítese e síntese, antes, durante e depois, né? Tem que para ter o movimento, para ter a definição, é a trindade. Então dá essa trindade mais um pouco infinito, porque justamente é aquela união, cada um tem um ponto zero. O início e o fim traz o extremo desse ponto zero e escolhe compartilhar essa escuridão. Fazer das duas escuridões uma, em vez de uma duas. Então aí essa escuridão é compartilhada no centro com todas as cores e fica leve. E daí nasce a luz. Aquilo que nos matava agora nos dá vida, nos une. Então, esse pouquinho infinito a mais, infinito do π, 3, 14, infinitinho lá, que é justamente a soma dos espacinhos que a reta ganha quando se encurva. Você tem uma reta assim, quando se encurva, se você cortar o círculo assim, o pneu da bicicleta esticar, vai dar 3 vezes esse meio aqui e sobra um pouquinho. Dá 3 vezes o diâmetro e sobra um pouquinho. Esse pouquinho é justamente o espacinho que você ganha. Quando você estica, você faz assim, ó, encurvou. Você vai ganhando um vazio abstrato entre cada pontinho, cada átomo, cada molécula. Que é justamente a soma dos espacinhos que a reta ganha quando se encurva. É algo abstrato, mas que aumenta conforme se afasta do centro. Por quê? Quanto mais se afasta do centro, mais se encurva, mais a pizza abre, né? Pra lá, ó. Então, olha o tanto que ganhou aqui, ó. Aí o pneu ao redor fica gigante, porque aquilo que tava pertinho aqui, lá em cima é gigante, né? Então aí você vai entendendo, porque aqui no meio tá pertinho. Ó, mas aqui ó o espação que ganha. Quanto mais longe for do centro, a pizza, aqui tá 7 cores, as 12 cores. Aqui já vai ter um azul, aqui tem 2 azul, aqui tem 3, né? Aí vai ter o azul marinho, o azul não sei o que, o azul bababá, o azul não sei o que, 500 mil azul. Até aqui em cima ninguém fica todo mundo brigando pra ver quem que é cacique. Todo mundo esqueceu o azul central. Então vai ter que ter essa reunião com os 12 centrais e se encontrando com os verdes do lado, amarelo do lado, pra ir se definindo, né? Isso aí é a vida, é o dia a dia aí nos umbrais, os purgatórios dos teatros perdidos. Então, quanto mais longe for, olha o tanto de espaço que abriu. Como é que pode? Imagina que isso aqui é a roda de uma bicicleta. Aqui é pouquinho, ó. Eu faço assim e já dou a volta, né? Mas eu mexo tão pouquinho aqui e de forma mágica lá nas pontas, olha o tanto que mexe. Caraca, como é que pode isso aqui? Eu mexo um pouquinho e lá na outra ponta mexe tudo isso. Esse espaço é abstrato, é vazio. Quanto mais longe vai do centro, mais tem. Então, aqui tem o pneu, né? Então eu estico assim, ó. Tem um tamanho. Mas se eu dobrar ele, for dobrando, ao ponto dele ficar ali nas margens, né? Ele vai ganhando esse espaço vazio. Essas pizzinhas ao redor. Vocês estão entendendo ou tá grego aí? Né? Ele vai, conforme vai se afastando aqui do centro, ó. Imagina os aros da roda da bicicleta, né? Aqui tá sem os raios, né? Então, vocês estão vendo a minha setinha aí? Imagina os raios ali. Quer ver? Deixa eu ver. Roda bicicleta. Deixa eu colocar aqui algo parecido pra vocês entenderem. Mas, porra, o bagulho me mandou pra loja. Tô colocando... Vocês estão vendo aí, né? Já não preciso colocar lá, né? Aqui, por exemplo, ó. Quanto mais longe do centro, vai aumentando a pizzinha, esse espaço vazio, né? É o princípio da alavanca. Então, você entendeu ali a pizzinha, né? Através dessa aqui, ó. Tá aqui a pizza, tá vendo, ó? Vindo do centro pra margem, certo? Então, o que significa o quê? Isso aqui. Então, percebe que um pouquinho que eu mexo ali perto da catraca, mexe tudo isso aqui. Então, eu pedalo um pouquinho, a roda lá atrás que é grande anda pra caramba. Quanto maior a roda, mais anda. Mas mais pesado vai ter que ser, porque eu vou ter que pôr uma força proporcional. Então, isso aqui também é andar. Andar é assim, aqui tá só a virilha. Você abre um pouquinho aqui na virilha, ó. Mas lá embaixo abre tudo isso. Aí você mexe só um pouquinho aqui na virilha, ó. Lá embaixo você anda tudo isso, ó. Você usa o pi pra andar. Então, a roda imagina que cada raio da roda é uma perna. Então, são uma perna atrás da outra. A roda é isso, né? Conforme vai girando, é isso que a roda é, né? Imagina, um passo atrás do outro aqui, ó. Uma perna atrás da outra. Multiplicando o espaço através do pi. Através dessa magicazinha aí,
que é justamente usar o abstrato, quando você entorta qualquer reta no vazio do nada, ele vai ganhando pequenos fragmentos de vazio, que amplia a sua massa, sem perder a conexão com o centro. Então, quando você mexer aqui o centro da catraca da bicicleta, todo o resto vai mexer ao mesmo tempo. Só que é muito mais massa, é muito mais partícula para andar. Vai ter que correr muito mais rápido para dar a volta ao mesmo tempo que a catraca, que é pequenininha. Mas essa mágica acontece. Porque a velocidade angular dessa aqui, a velocidade angular do pneu é muito mais rápida, muito maior do que a velocidade angular da catraca. Porque a catraca tem menos espacinhos vazios. Tá na ponta da pizza, em vez da margem da pizza. Tá entendendo? Então, aí multiplica, aí você ganha velocidade. Aí você multiplica a energia. Aí você você ganha tempo, ganha espaço, domina o espaço-tempo, né? Então aí é o fato, para manter a mesma velocidade linear, que está no chão, a velocidade angular do pneu vai ter que ser muito maior do que do centro. Então tem essa mágica aí que usa o pi, que é esses espacinhos vazios, né? Se usa motor e engrenagem, a alavanca, a catapulta, tudo esse aqui é o segredo da vida, para andar, para falar, tudo é isso aqui. Então, repare que o pneu enorme tem que dar a volta ao mesmo tempo que a catraca pequenininha, né? Então essa é a questão. Por isso que se dividirmos a circunferência pelo diâmetro, obtemos um número infinito conhecido como π. Dá 3 e um pouquinho infinito, que é justamente a soma dos espacinhos que a reta ganha quando se encurva. Que aí o espaço da pizza vai aumentando. Quanto maior a curva, maior o espaço da pizza ali atrás, ali na margem, né? Então, ó, transformou o vazio em algo. Ganhou espaço, ganhou esse infinito. É daí que vem, né? É algo abstrato, mas que aumenta conforme se afasta do centro. Porque quanto maior a roda, mais aumenta o espaço vazio ali. Então, vai ganhando mais massa. Sem perder o contato direto com a micromassa. É como se estivesse simplesmente ampliando a distância que já está ali no meio. Você só está ampliando diante do vazio, usando o mesmo nada, né? Então, é algo abstrato, mas que aumenta conforme se afasta do centro, aumentando a velocidade angular sem perder contato com o centro, que por sua vez está muito mais lento. Então você vai vendo que os polos congelam, né? Na torus coletiva, vocês vão entender depois também, quem não é da escola. Repare que o pneu enorme tem que dar a volta ao mesmo tempo que a catraca pequenininha. Então, a mesma coisa é para as cores. Quando você pega aqui o degradê das cores, imagina esse mesmo esquema aqui da pizza na roda que a gente está falando. Tá aqui, ó, não é? Então imagina, você pega o degradê de cores, acontece a mesma coisa aqui, ó. Cara, esse post tá bem completo, galera. Tá no primeiro link da descrição. Aí depois vocês estudam melhor. Cadê o degradê de cores aqui? Que eu coloquei em algum lugar. Você vai vendo que essa pizza vai aumentando, as cores também vão aumentando, conforme eu falei. Atrás de um verde vai ter 2 verdes, atrás vai ter 3 verdes, aqui ó. Aí 4 verdes, aí 4, entendeu? Quanto maior a pizza, mais cores achando que é a cor principal. Mais cacique pra pouco índio, vão brigando. E na verdade tem muito índio e pouco cacique, só que tudo índio achando que é cacique. Então essa aí é a humanidade de hoje, né? Bem perdida. Então lá nas margens vai cair no vazio. Esse vazio sai onde? No meio. Vai dar de cara com os deuses, né? Aí é a morte, aí é o desdobramento, que consciencial. Alguns passam entendendo isso aqui, aí a consciência dá um jeito, você acorda, um sonho, um pesadelo, a morte é uma expansão de Daime, vai adaptando, né? Outros saem de sintonia e tem que entrar em outro ponto genético, para outro avatar espaço-temporal, por assim dizer, né? Outro ponto de vista espaço-temporal, porque perde o ritmo, né? Dá uma overdose ali, por assim dizer. Então, para que nossos amados não sintam isso, não tenham uma overdose e não morram, esse conhecimento vai devagar, né? A gente assusta com os nomes, com as coisas, e o negócio é sinistro, e é mesmo. Ninguém nega, né? Nós somos anjos e demônios, e é isso. Então a gente dificulta um pouco para também não. Senão, do que sobra, né? Então, graças a Deus, ainda assim, mesmo com tudo isso claro, óbvio, explicado, vai ter gente falando que isso aí é coisa de Satanás. Vai ter gente que não vai entender, vai ter gente que vai negar, vai ter gente que vai falar do capeta. E graças a Deus, imagina. Gente querendo voltar para Israel, ser Israel, que tem a sua importância. Quem não sabe, não entendeu ainda aí, quem não é da escola vai entender já já aqui nessa mesma aula.
Tô sem coisa. Então vamos lá, a gente tava aqui. Então por isso que quando um elétron ganha energia, ele se afasta do núcleo. Porque lá pode ir muito mais rápido sem se perder do centro. Então quando um elétron ele ganha energia, ele vai se afastar e ir muito rápido ao redor, porque lá dá para ele ir bem rápido, que precisa ir mais rápido. Quando ele perde essa energia, ele emite a diferença em forma de fóton, que são as cores, a luz, e ele volta para a camada dele. Por natureza, se a camada mais forte, mais carregada, fica mais perto do núcleo, que ela é mais sólida, mais consistente, mais densificada. Quando ela ganha uma energia, ela se afasta, depois volta para o seu ponto de origem. O ponto de origem de cada átomo, o carregamento de cada átomo, é o que dá o nome para ele na tabela periódica. Aí você vai ter o hidrogênio, o oxigênio, enfim, e a soma disso, né? Então, quando ele volta, ele emite essa energia, né? Essa velocidade a mais que ele ganhou, ele emite em forma de fóton aqui. E aí o fóton é expelido, isso que a gente enxerga, né? Então tudo é átomo, tudo é luz. Tudo que... ou você toca no campo magnético, ou você vê ele sendo expelido, ou você sente as vibrações que ele emite, né? São 7 camadas, 7 cores, 7 tons e 7 sentidos gerais para sentir esses 7 pontos de vista. Os próprios 7 sentidos sentindo eles mesmos. É isso que nós somos, é isso que é tudo. Então, você vai ter aqui a consistência, a forma da molécula, das células, né? A forma do átomo. E mesmo dentro do átomo, se você mergulhar no elétron, nos leptons, né? Ou nos quarks, que está ali nos prótons e nos nêutrons, você vai chegar nas mesmas formas ali dessa simetria. Então, como isso aqui é o desenho de tudo, é a forma de tudo, é o mapa de tudo, ele tinha esse nome, que seria ali uma forma de Deus plasmado, o pequeno Jeová, né? Seria uma forma disso aqui. Porque aqui dentro você tem os nomes de Deus, né? Você tem, eu sou o que serei. Se olhar o azul, vermelho e violeta, é isso, né? Acima temos o hexagrama, também conhecido como cubo de Metatron, quando posicionado em todas as dimensões. Tudo que existe é só esse mesmo movimento, seja visto em linear ou circular, onda ou partícula, dá no mesmo. Então, esse mesmo desenho que você está vendo aqui, dá para você olhar ele, desenhar ele dessa maneira linear aqui, que é onde estão as formas, que é o reino mineral, ou do jeito circular. Juntou as duas, você vai indo para o vegetal, né? Já é o domínio do movimento da forma. Juntou, aí você, quando abocanha isso, esse movimento, esse domínio da forma, você é um animal, vai para o reino animal, que é o reino posterior, né? Tudo esse mesmo desenho ao mesmo tempo, ó, simultaneamente. É isso que você encontra nas pedras preciosas, né? Que tem essa forma, né? As formas de geometria do mineral. Você encontra nas flores, que é o reino vegetal, né? É isso que você encontra também no animal, embora o animal esteja embaralhando o vegetal e o mineral para ele ter uma autonomia aparente, chamadas de emoção. Ele é movido por emoção, pelas emoções. Então a gente transborda ele, soma as emoções deles, uma emoção com a outra, a gente consegue o domínio lógico, combatendo uma emoção com a outra. Então, aqui está toda a consistência da realidade. Aqui está a mandala, está a flor da vida. Então, esse é o início e o fim. O tabuleiro onde o tempo acontece. O vermelho antes, o azul depois. Mas ambos ao mesmo tempo no violeta, criando a mesma fagulha inicial que as criou, né? É assim que podemos entender Deus e a Trindade. Até aqui nenhum ateu ia poder negar. Até aqui nenhum cientista, nenhum físico quântico, nenhum clássico, ninguém ia poder negar o que foi dito aqui, nenhum religioso. Então, quando você vê um aluno da escola achando que ele é arrogante, prepotente, é porque ele entendeu isso. E aí o resto começa a parecer infantil, com todo o respeito a quem estuda, a quem se dedica, mas Deus é muito maior do que vocês pensam, e muito mais incrível, e muito mais óbvio até, e muito mais presente do que a gente aceita. Então, é assim que podemos entender Deus e a Trindade. Essa luz completa é Deus. Tem em si todas as cores, desde a fagulha inicial. Então aqui, ó, sozinha no escuro, já era luz, já tinha todas as cores. Ela vai pro nada e mergulha onde? Em si mesma. E ao se orbitar, ela descobre do que é feita, das cores. Ao mesmo tempo que as faz, descobre do que é feita, a luz. Então, a luz ela sai no nada, né? Quando ela se move inicialmente, ela é completa, a luz. Mas ela só encontra o parado. Ela obrigatoriamente tem que movimentar sobre si mesma. Então ela movimentou-se sobre si mesma, é movimento, né? Então tá aqui na Bíblia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas, nessa escuridão, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, flutuava sobre as águas, ou sobre o fluxo. Depende da tradução, da interpretação.
Então tá escrito isso na Bíblia. Isso é a Gênesis. 7 dias. A Bíblia conta isso. 7 dias, 7 passos da criação. Cada passo é um ponto de vista, uma emoção, uma velocidade, é uma cor, da mesma luz. Juntos, esses passos fazem a luz que os fez. Então Deus faz a vida, a criação em 7 dias, depois descansa. Então ele repousa sobre aquilo que ele cria. Né? Então ele é feito daquilo que o faz. Então tá aqui, ó, cada cor tem uma velocidade e um comprimento. Mais tempo fica na escuridão, mais emocional é. Então você vai ter aqui, né, a ira, a alegria, aí o equilíbrio, aí a cura. A lógica que seria o violeta, né, a transformação. Então, passou daqui desse azul violeta, você vai para o ultravioleta invisível, os raios gama, que destrói a realidade. Do outro lado, o infravermelho, que também é invisível. Então é ali nesse invisível que a luz dá a mão para si mesma. Ultravioleta e infravermelho, né? É ali que o azul e o vermelho estão se encontrando nesse violeta que fica no abstrato para que a luz exploda, por assim dizer, em vida, em comunhão, em existência, ao invés de sugar naquele buraco negro, naquele vazio. Então você tem aqui a luz, ó, ela passa pelo prisma, ela é todas essas cores juntas, ó, velocidades relativas em comunhão. Se você colocar essas cores juntas, sai a luz ali. Então, o primeiro e último passos, o alfa e o ômega, se encontram no invisível. E a ciência chama isso de infravermelho e ultravioleta. Um de cada lado da luz. Então você tem no meio aqui a luz visível, de um lado tem ultravioleta, do outro lado infravermelho. Ponto final, nenhum ateu vai negar isso. Todo o resto são frequências relativas, invisíveis, que navegam pelas moléculas, pelos átomos, ou os destroem, né? Então todo o resto é o abstrato, ou uma manipulação do sólido ali dentro, desse campo magnético aqui dentro, que depende da realidade visível. Então é óbvio, isso aqui nenhum ateu vai negar, nenhum cientista vai negar, nenhum religioso vai negar. Então, as 7 cores da luz, que juntas fazem a própria luz que as fez. Então Deus descansa, pois não está só. Deus, aquela fagulha sozinha na escuridão, quando se orbita, se ultrapassa, se abocanha, se alcança, se une, a luz nasce da união daqueles passos. E aí ela percebe, caramba, eu sou feita dessas cores. Então essas cores já estavam lá no primeira fagulha, eu não estava sozinho, já era feito disso, já era eu me fazendo. Então o espaço-tempo acontece ali dentro, é isso que tem que ser entendido. Fora disso você vê o antes e o depois, você vê o lento e o rápido, o vermelho e o azul. Olhando de fora você é o violeta flutuando em quinta e vê como a luz acontece ali dentro, o espaço-tempo ali dentro, o entendimento de ritmo, a comparação de momento, movimento. Por isso que o tempo depende do movimento, né? Isso também já é ciência, já é fato. Então, você vai ter aqui o hexagrama, você vai ter aqui a soma dos extremos, entre os intervalos você vai ter todas as cores. Então você vai ter o 7/12, 12 deuses, 12 discípulos. E assim é no mineral, no vegetal, no animal, em tudo. Tanto que as 12 tribos tinham 12 pedras, uma pedra para cada um. Os 12 apóstolos também, os 12 deuses também. Tudo conectado, não é consciência. Os 12 corpos do macro tinham nome dos 12 deuses. Não é à toa. É a ciência óbvia que a gente está negando, se achando muito esperto por aí. Por isso que às vezes eu fico irritado quando eu vejo esses cientistas. Porque são umas crianças, velho. Que eles não enxergam o óbvio, mas tudo bem. Deus sabe o que faz e sorte deles viverem as ilusões. Olhar em tudo e ver tudo também é desesperador. Deus até cansa disso, foge disso e cria uma realidade onde esse conhecimento é proibido, para que Deus possa ter surpresas também. Então aqui a gente vai entendendo tudo. Então, cada passo é uma cor, contando as terciárias, os sustenidos, né? Se você ouvir no campo molecular, já no reino posterior. Então, são os passos intermediários. Teremos 12 deuses, 12 tribos, 12 apóstolos, 12 referências absolutas, feitas pela luz e que fazem a luz. Então, tá aqui. Veja que o infravermelho e o ultravioleta se encontram no abstrato invisível. O violeta está mais no nada que o vermelho e mais no tudo que o azul. Então, torna-se claro que o violeta é lento e rápido ao mesmo tempo, emocional e lógico, demoníaco e divino. Desse violeta unindo céu e inferno é que a luz nasce, o alfa e o ômega. Então aqui, você entende, ó, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o que serei. Se você olhar o átomo, você não entende isso, eu sou o que serei. A luz não é o vermelho e o azul ao mesmo tempo, ela não é o que será. O violeta não é o antes e o depois. Ela não, e fazendo a luz, que era a fagulha solitária do final e do começo. A causa, a razão, a causa e a consequência. O motivo para ser, o motivo para vir e para ir, é o mesmo ponto. Para ser e não ser, a própria sombra enfatiza a luz. Esse é o ponto em comum, né? Esse é o fato. E aí você vai entendendo o paradoxo de Cristo aí. E aí isso tudo acontece no quântico. Quem é mais puxado pro binário, pro teatro,
mesmo cristãos, adventistas, testemunhas de Jeová, você vê que eles são judaizantes, porque são das tribos perdidas muitas vezes. Então eles vão negar tudo isso, vão não entender tudo isso, vão falar que o arrebatamento muitas vezes não é bíblico, porque é mais recente. É mais recente, mas abocanhou tudo, porque fez sentido. Tudo teve seu tempo. Os protestantes em geral são mais recentes, e daí? Então, mas o arrebatamento é porque tem essa fase quântica, que é o que está acontecendo. Pelas nuvens, todo olho vê, todo ouvido pode ouvir em qualquer lugar, mas só os escolhidos, só quem consegue sintonizar. A porta é estreita justamente porque tem um fluxo, a luz nasce aos poucos, não cega. Depois que esses arrebatados se unirem à luz, a luz vem junta com os santos, com os arrebatados. Aí sim, é a volta para todo olho ver. Aí, então, tem uns que não querem entender, não vão entender, não tem que aceitar, porque eles estão do outro lado da realidade, graças a Deus. Não por nada, mas porque tem que ter. Todos nós somos o time de Deus, cada um no seu momento. Então, veja que o infravermelho e o ultravioleta se encontram no abstrato invisível, demoníaco divino. Desse violeta unindo o céu e o inferno é que a luz nasce. Então isso aqui é ciência, isso aqui é o computador, é o coração, o pulmão. Isso aqui são nossos órgãos, isso aqui é a nossa respiração, a nossa vida. Então eu sou o alfa e o ômega, eu sou o que serei. Então eu fiz aqui esse desenho aqui no Photoshop bem mal feito, mas dá pra ter uma noção. Deus e a Trindade explicado cientificamente. Eu tinha feito um com o site aqui, porque vão roubar a imagem e vai ficar sem o site. Cadê, bodega? Será que ficou 2? Salvei 2? Que desgraça. Mas tá bom, se acordar alguém, tá bom. Então você tem aqui as cores da luz, ó. Todas essas cores juntas fazem a luz, que tá aqui ao redor, ó. Então você tem a cor mais lenta, o primeiro passo. A emoção, né? Tá só sentindo, não tem como pensar, não tem nem no que pensar. Tem só o sentimento. É rápido, é antes, é durante. Então, o Espírito Santo, você tem do outro lado a cor mais rápida, o Pai, o lógico, que domina cada passo, posiciona cada passo, não pode ser vítima de nada além dele mesmo. E a soma da prisão na emoção e da prisão na lógica, que é a escolha, mas que te submete também ao contraste. A intensidade dos prazeres e dos desprazeres. Então você tem a vida, a escolha, o filho, que é o ponto de vista que dá vida ao corpo, à igreja, que são as cores, que somos todos nós. Esses três são Deus. Isso aqui é a Trindade. A luz é Deus. A luz está no meio aqui, ó, no ponto inicial, e ao redor. Era escuridão, mas foi posicionado através da consciência que soma cada ponto de vista. E aí todos olham para o mesmo lugar, e aí você vê a luz. Porque na verdade está vendo o olhar do outro. É até poético, é isso que acontece. Essa é a vida, esse é o reino. Tá todo mundo olhando para o vazio, até que nossos olhares se cruzem. E eis nosso encontro. Essa é a situação. Então, luz, Deus, mesma luz dentro e fora, né? Vamos falando aí, se tá dando para entender, galera, por favor, aí no chat, senão vai que eu tô falando grego aqui. Como dissemos tantas vezes, Deus faz as cores e as cores fazem Deus. Por isso, também foram chamados deuses, pois são os passos de Deus. Isso até no Antigo Testamento você acha lá. Deus estava no centro dos deuses. São partes dele. Esse E aqui tinha que estar maiúscula. Suas emoções, ilhas de repouso, no vazio. Todos são pequenos degradês dessas cores centrais. Por mais limitado que alguém seja, é um pequeno momento de alguma cor central. Uma história onde Deus consegue viver e sentir as surpresas do teatro. Quanto mais estes momentos, cores, né, chegam em conclusões similares, mais seus pontos de vista se unem. Então o verde água, o verde oliva, o verde não sei o que, vão percebendo que tem um verde mais verde que eles. E vão se unindo em algo em comum. Então esse é todo o desdobramento, arrebatamento do que vem acontecendo. Então, quanto mais esses momentos cores chegam em conclusões similares, mais seus pontos de vista se unem. Até os 12 deuses centrais que levam ao mesmo Deus único, que é a luz. A luz ou escuridão, né? Dependendo de quem a vê. Pois as cores juntas são a luz e são a escuridão, né? Dependendo se absorvem ou se emitem a energia. Se sugam ou se entregam. Esse ponto zero ecoa cada um e enxerga cada um por completo. Porque é cada um e é o nada ao mesmo tempo. De novo, é o pi isso aqui. É um fato. É o processo todo. Então tudo era nada, era desfazer. Mas a luz cerca a escuridão ao redor. Então ela vai ao meio. E ao invés de sugar, emite. Pois todos os passos colapsam onda na mesma observação. Os 7 passos fazem o mesmo todo.
pensam uns nos outros, com os intervalos, os 12. 12 de cada, 144, e assim por diante. Esse é o reino. Pensam uns nos outros, compartilham o mesmo momento em comum. Eis o reino e os sábios. Eu tenho uma raiva de mim quando eu falo momentum, mas eu não consigo evitar. Parece que explica melhor o que eu quero dizer. Então tá aqui, o momento 1, sai em si mesmo, momento 2, alfa, beta, celta. Tudo isso está detalhadamente explicado no livro Lúcifer, tem aí no site, tá? Quem quiser. Quem se torna membro vai ter acesso a muita coisa aí também, participe com a gente. Quem se torna membro por amor ou honra recebe jornal físico em casa todo mês e mais um monte de técnica também, que são pequenos hacks usando essa engrenagem, né? Para poder passar pelos teatros aí que é construído no erro, então você tem que manjar do abstrato para poder driblar também certos pesos, né? Quando você está sendo sugado, puxado, tragado, ou tem que posicionar alguém ou algo. Boa, valeu, Dani. Aqui, bom, as imagens ajudam, né? Valeu, Serginho, valeu. Ranier. Então tá aqui, então você vai ter no alfa, beta, celta, delta aqui, vai tendo todos os momentos. E esses 7 momentos juntos são esse momento completo aqui. Então esse é o mapa da alma, né? Dentro e fora, nos chakras, nas nações. Não tem dimensão, planeta, nada sem isso. Tudo é isso, é a própria concepção coerente, cognitiva. Então é por isso que quando alguém expande a consciência, volta desenhando isso e achando que é Sherlock Holmes, né? Os caras expandem e volta desenhando as mandalas, falando, nossa, agora sim. Porque é isso aqui, né? Tudo é só esse movimento no nada, dando voltas ao redor de si mesmo, dentro e fora, como fractais, pedaços de si. Então acontece ao mesmo tempo, acima e o abaixo. Nesse desenho aqui, quem conseguir ler o código-fonte da realidade, vai conseguir ver 2 pentagramas aqui formando um hexagrama. É isso aqui, ó. É o contraste do movimento tendo que se unir numa só sequência, que se contrapõe, mas se reforça. Aqui é o hexagrama unindo 2 pentagramas. Um dia, quem não tá vendo agora vai ver um dia isso aqui. Não é ver literalmente, é ver vendo, sabe? Vocês entenderam. Então tá aqui todo o processo das cores, da luz ao mesmo tempo, né? Aqui simplificando pontos de vista. Isso é uma mola maluca, né? Então tudo sai no mesmo lugar. Mas com o domínio sobre a morte, a luz convence a escuridão de que ela também é viva. Então, por paradoxo, né? Ela morre, ela gera vida, luz. Então, ela morre porque vive. E aí tá vivo, né? O pi positivo. Esse é o útero. Um portal entre dentro e fora desse desenho da realidade. Então, é isso aqui que acontece, né? Obrigadão, Muriele. Valeu por ajudar aí, por presentear a galera com 5 assinaturas. Aí vocês vão poder acessar os vídeos. A gente tá estudando o Testamento de Salomão, que fala tudo isso aqui. Usando nomes de demônios e posicionando, mas é tudo de forma científica. A gente tá lá entendendo todos os apócrifos, a gente vai entender, a própria Bíblia em geral. Torne-se membro aí. Quem conseguir se tornar por amor ou honra vai ter o jornalzinho impresso em casa também. Os por gratidão vão receber esse primeiro, receberam aí também. Não sei quantos, mas a gente mudou porque ficou caro, infelizmente. Mas torne-se por amor e honra. Além de tudo, tudo que você gasta vira térito, que é uma moeda que te garante mais que qualquer outra. Vale o que interessa, que é comida e água em tempos de crise. Ainda tem acesso a apostilas, livros, a hierarquia da escola. E toda a estrutura aqui, né? Nossa união. Participe aí com a gente. Então por isso dizemos que a Terra e tudo que existe é a Toros. Pois é o corpo deste mesmo movimento. Inclusive quem for membro aí, quem quiser vai poder participar com a gente de podcast em São Paulo, ou vir aqui também e tirar dúvidas e entrar na sintonia. Então é por isso que um aluno às vezes fala que a Terra não é nem plana nem redonda, que tudo é a Toros, o universo somos nós. Então a pessoa não entende direito, né? Porque é tudo o corpo desse mesmo movimento, é cada átomo. Sem nós tudo é um mar de átomo, nem isso teria nome. Tudo é interpretado por nós, a gente está olhando para dentro de nós. Depende do nosso ritmo, o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso. Sem nós não tem planeta, não tem longe, não tem perto, não tem tamanho, não tem nada. Então nós somos o universo, a Bíblia está certa, sorriam. Então, cada átomo é isso. O mesmo desenho caminhando entre suas 7 camadas. Nós somos isso, o universo é isso. A luz mergulhando em si mesma, ó o pavão invadindo aqui. Dessa única forma possível. Então, quando você ver alguém da escola de Lúcifer dizendo que o universo somos nós, que a Terra não é plana nem redonda, mas é a Toros, você não deve pensar isso. Vai ficar imaginando que é uma rosquinha, né, que o cara já vai binarizar. E vai falar, porra, isso aqui, que a escola de Lúcifer pensa que a Terra é isso aqui, ó. Uma rosquinha. Embora faça sentido matemático, tá vendo? O norte e o sul tá no mesmo lugar. Igual a Terra plana, igual a Terra global, ó. Matematicamente dá na mesma, porque isso aqui é a soma do plano e do global.
Então quem vai entendendo quântico vai entendendo esse paradoxo binário. Porque isso aqui seria binarizar um movimento que é quanticamente proporcional. Embora as medidas batam, pois todo linear está conectado a uma circunferência. E eis a razão das medidas fazerem sentido na Terra plana. Então tá aqui, ó. Isso aqui era um GIF, não sei porque não tá movendo. Mas você vê o bichinho mexendo aqui na rosquinha e ele move certinho ali no plano. Porque dá na mesma, entendeu? Cognitivamente falando. No entanto, nada disso está formado fora de nós. Toda essa consistência entre sólido, líquido e gasoso depende do nosso ritmo observante e comparador. A ciência aceita toros como campo magnético, mais ou menos assim, ó. Certo? Valeu, Tatiele, comentando no site. Comentem lá para vocês ganharem Térito também, participar com a gente, ajuda o site. Interajam com o anúncio, só que é perfume bom. Quer comprar um perfume? Clica lá, já ajuda a gente. É centavinho, mas já ajuda. Quem dirá se vai participando aí com a gente do jeito que puder e vai ganhando Térito. Só de estar aqui, só de estar navegando, só de estar comentando. E Térito, tá aqui sua carteira aqui, vai se formando aqui no site. Depois eu mostro pra vocês aqui, vai sair do lugar. Então tá aqui o campo magnético, assim você já vê aquela maçã aqui, ó, a Taurus aqui. E aceita que a luz gira ao redor de si mesma, se recarregando. Mas binariza e vê mais ou menos assim, né? Fica vendo isso aqui. É isso que a ciência aceita hoje. Tá o sistema solar sendo atirado a milhão, tudo girando ao redor de tudo, mas o céu continua o mesmo há milhares de anos, né? Milhões. Infinitamente, porque o tempo é relativo e abstrato. E começa a recontagem sobre si mesmo. Então, quer dizer, você entende por que eles vêm assim? Porque nas contas, na equação dá certo. Porque ó, você consegue ver que a equação disso é a mesma equação disso aqui, pô. Então, por isso que as contas batem e eles ficam burros, presos na matemática. Graças a Deus, também burros não. Perdão pela minha arrogância. Também quem sou eu? Sem conhecimento de Deus, eu sou nada, sei de nada. Nunca estudei nada. Vou vendo, vou conectando baixo. E que mérito tenho eu sem Deus? Então tá aqui. Você vai vendo o processo bater na equação, mas não é bem assim. Você binariza, fica ridículo. Como o céu todo acompanha, né, isso aqui? Então os terraplanistas perguntam. Isso é porque tudo somos nós, os observadores. Fora de nós não há nada, só um tecido de movimento que interpretamos assim, ó. Então a gente tá aqui, ó, de dentro para fora, ó, mergulhando em si mesmo, ó. Atrás de nós tem só o vazio. O que tem ao redor dos seus olhos? O vazio. Você sabe que tem nada, você não consegue ver, ó, a mão some, ó, ficou preto, ficou escuro. Tum. Cadê minha mão? Então se sumiu, tem uma tela aqui na minha cabeça. Cadê a quina dessa tela? É circular? O que tem aqui na quina? Ou é quadrada? Não dá pra ver porque eu não acho a quina, mas eu sei que tem. Eu tô interpretando pra dentro, tô somando as minhas próprias interpretações mais densas. Então assim, esses átomos aqui vão virando mineral. Então o satélite capta isso aqui, ó. É o mesmo processo. Na verdade, tudo é consciência de Deus, a luz, sozinha na escuridão, orbitando a si mesma e se densificando com seus passos. Quando esses 7 passos iniciais, que é o átomo, se acumulam, o processo se repete e então chamamos de minerais. Depois se acumulam e chamamos de vegetais. Soma o vegetal e o mineral, a gente chama de animal e damos de cara com nós mesmos. O que é cada um que você vê, se não a soma de animal, vegetal e mineral? A imagem e semelhança do todo. E a partir de cada um de nós é que a gente vê o todo. Tudo que você vê está em você. Você só vai reconhecer o que você tem em você. Animais, vegetais, minerais. Tudo ao redor é isso. Ou a manipulação das moléculas disso, que é o sintético. Então você tem aqui, ó, o movimento da luz do átomo criando as células e ponto final. Nenhum cientista até agora pode negar. Nenhum ateu pode negar. Nenhum religioso pode negar. Tá aí Deus. Você está vendo? Então, acima temos as células se formando. Abaixo, minerais e vegetais. Né? Então, tudo é isso. Ó. A mesma coisa. Porque tudo sempre fomos nós mesmos. Ó. Nossos 7 chakras, 7 cores da luz. Somos a Taurus. Você vai ter o ponto zero ali na sua pupila, na boca, passando no meio do seu corpo, de cima a baixo. O ponto zero, nosso corpo gira ao redor desse ponto zero. Entra, sai. E vice-versa. Né? Então, a vida é compartilhada por aí, né? Seja para fora ou para dentro. Para criar ou para absorver. Seja no sexo, seja na comida, no cheiro, na criação, em tudo. Tudo é isso, né? Sentidos se auto-absorvendo. 7 ângulos absorvendo 7 perspectivas extremas com seus intervalos que dão 12 e suas somas que dão infinito. De cores, sabores, tons, cheiros, músicas, enfim. Então, é isso que nós somos. Mergulhando em nós mesmos. Então, quando duas pessoas se conectam, tá aqui as toros vira uma, né? Num ritmo proporcional. Aí você fala que bateu a química.
Bateu a sintonia, é isso aqui que acontece, daquela sensação atemporal, né? Aí isso aí facilmente gera paixão, gera conexão. E às vezes né? A alma gêmea, partícula, porque a alma, o abstrato, a memória emocional conectou o mesmo ritmo. Então nós juntos, estamos mergulhando e criando esse mesmo tecido. Aqui de forma linear você vai vendo os pontos circulares se encontrando, né? Então no nosso ritmo mútuo a gente aprende a enxergar assim. Isso aqui se acumulando, a gente vê mineral que se acumula, vê vegetal, animal, então, mas nunca sai do mesmo ritmo, ó. Pra cima e pra baixo, tudo que você olhar é isso, ó. A Fibonacci, tudo é isso. Na orelha, na mão, nas frutas, nos animais, em tudo, abaixo e acima, no micro e no máximo, no micro e no macro. No átomo, no sistema solar, molécula e galáxia, célula e cluster. Tudo isso aqui, mas nunca deixou de ser isso aqui, ó. Que sempre foi. Tá aqui o símbolo de Israel, ó. Nunca deixou de ser isso. Embora às vezes queiramos esquecer. E criemos uma obra onde esses segredos são proibidos. Para que Deus viva e creia na vida. Para que tenha surpresas e ainda assim sobreviva. Tal como cada um de nós. Aí está Israel, onde esse conhecimento é proibido. Mas a gente cansa, a gente enjoa. Por que proibidos? Que segredos são esses? A gente não. Deus quer esquecer que tudo é luz, tudo é ilusão da mente. Quer acreditar na água, na vida. Mas a gente cansa. Por quê? Por que esse conhecimento foi tirado de nós? Né? Então, até que nos sintamos presos e escravizados, buscando pelo conhecimento que a serpente das margens da terra nos traz. Né? As margens e no meio. De onde vens de circular a terra? Onde estava a serpente? No centro do jardim. Tá vendo? Inegável. Inegável. E eu vou falando e eu dou sorte que tudo bate. Não é que eu dou sorte, é que tudo é o que é. É a gnose. Não fiquei... Como que eu ia ao mesmo tempo ler todos os livros e conectar todos os pontos? Você tá louco? Quem me conhece sabe. É que é download, é um conhecimento nosso, vivo. Então tá aqui. Muitas vezes a pessoa tem falha na cognição porque fica nas margens dessa realidade. Porque cortou o ritmo espaço-temporal. Muitas vezes matou e caiu lá depois. Ou às vezes é uma alma que aguentaria aquilo para tirar uma outra de lá, uma perspectiva de lá, se põe no lugar para remendar as margens. Mas é a falta de sintonia cognitiva. Por isso que a gente é contra o aborto, contra você matar algo simétrico, né? Assassinar. É aí que tá. Até que nos sintamos presos e escravizados, buscando pelo conhecimento que a serpente das margens da terra nos traz, mesmo que seja pelo meio, pela árvore do centro do jardim. A gente morde a maçã, né, a Taurus ali, e entende tudo isso, todo esse abstrato. Nós escolheremos mergulhar novamente na escuridão, porque somos luz, né? Assim, a luz de Deus mergulha na morte e se dispersa em muitas cores entre nós, pelas nações da terra. Até que então aprendamos o peso da luz e da cruz, né? E que não há cor alguma sem ele. Assim fazemos de tudo para reunir cada cor que faz parte do seu corpo e trazê-lo de volta. Eis o arrebatamento. Certo? É um processo só, uma coisa só, um entendimento só. Graças a Deus a gente tem, pela graça dele, condições de compreender isso. Então agradecer aos membros leais. Tem técnica nova saindo aí. E tem aula de Salomão nova e não para, né? A gente vai estudar muita coisa e todos esses detalhes muito bem explicados. Tem apostilas, tem jornal mensal, tem livros. Muito conteúdo aí, muito material para quem se tornar membro, para quem quiser ser aluno, para quem quiser participar com a gente. Nós damos as respostas não só dessa maneira quântica, dessa cosmovisão, né? Uma cosmovisão absoluta, mas a gente também posiciona as respostas para as necessidades ali econômicas, políticas, sociais, né? Nós temos aqui algo que é magnífico e tem que se tornar, e vai se tornar fato, queira ou não, que é a representação direta do povo brasileiro, podendo ali demonstrar sua opinião, podendo de fato ter os seus representantes nas suas mãos, ao invés do contrário, né? Então assim reinaremos juntos. Porque se a verdade é viva e forte, mesmo o Messias não teria problema com isso. Porque o povo pode votar, povo. O Messias nos explicaria, o Messias pode explicar. Então, o Messias nos convence. A humanidade é convencida pelo verbo, pela coerência, pela verdade. Então, a humanidade vai seguir o rei, ainda que tenha que votar para isso. Então, quem vai ter medo são os tiranos, os mentirosos, os incoerentes. Quem não merece o reinado. Então,
Vamos, vamos compartilhar aí, porque essa é a salvação. Compartilha a verdade. Imagina alguém desdobrar, chegar na vida através de você, do seu compartilhamento. Isso te fortalece. Sem você, rebobina a dança dos átomos, sem você ele não chegava na verdade. Acumule 10, 100, 1000, quantos você puder chegando na verdade através de você, e mais pro alto você vai nessa dança das cores. De mais consciências você será feito. Valeu, mas cuidado também com a ganância, faça de coração, né? Pela verdade, pela nossa união. Por Deus, né? E se a pessoa não quer, paciência, não precisa também ficar. Vai pro próximo. Valeu, Amanda, pelo presente aí que você deu pro Pietro. A Bíblia condena por essa razão, porque é proibido para eles, né? Entrar no abstrato, mergulhar no abstrato. Para Israel. Para a igreja, já Cristo explicava isso. E cada apóstolo falou o que era pertinente para cada povo, em cada momento. Então alguns pegam mais o que Paulo disse, outros pegam mais o que em cada momento foi dito, para poder enfatizar a sua tese e aí disputar com a igreja da esquina. E não é por aí, né? Isso aqui une as igrejas, essa é a ideia. Ou então as coloca de vez, nem que sejam unidas do outro lado, mas elas saberão quem são e onde estão. Fiquem em Israel, neguem tudo isso, neguem conhecimento de Lúcifer. Lúcifer fica grato, Deus também. Sigam a Torá, voltem para o passado, estejam vivos no que foi prometido e amem Deus por isso. É o que queremos. Obrigado, Amanda, pela ajuda, obrigado a todos vocês. Quem não é membro ainda se torne aí para acompanhar com a gente, tem muito conteúdo, tudo que você gasta vira térito. E a gente pode se encontrar e prosperar de uma forma muito mais equilibrada, muito mais divertida até, muito mais leve, né? Do que cada um por si sofrendo aí. Nós somos brasileiros, eleitos para nascermos nessa terra tão rica que está sendo roubada pelos outros. A gente está junto, nós somos um nessa nação, né? Criados pelo mesmo passado. Valeu, obrigado Elielton, valeu Amanda, todos vocês, bom fim de domingo aí. Fiquem com Deus, luz para nós.